Ficar deixando o carro morrer é uma realidade para você hoje? Quando você vai sair, o carro morre, vem todo aquele desconforto emocional, aquela ansiedade, o coração acelera, o medo, a insegurança toma conta de você. E quando você vai sair, o carro começa então a voltar para trás. Meu Deus! E quando tem um carro lá atrás e o seu carro está voltando para trás, aí no desespero você tenta acelerar um pouco mais e de repente o carro sai cantando o pneu, derrapando as rodas. O momento de sair com o carro é um segredo. Você tem medo quando você enxerga uma ladeira, uma subida onde você precisa, naquela subida, parar o carro e depois sair? Se você se enquadra em algumas dessas situações que eu citei aqui agora, o vídeo de hoje é para você, porque no vídeo de hoje nós vamos entender de forma descomplicada tudo aquilo que você precisa dominar, conhecer, para que você pare de uma vez por todas de vivenciar situações desagradáveis quando você quer sair com o carro. Aquelas dúvidas, aquelas incertezas, como fazer, o que é que eu não sei, e quando a gente não sabe nem diagnosticar o problema. Vamos colocar um fim nisso hoje? Então vem comigo, puxa a vinheta! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo da série Descomplicando. Eu sou o Michael Martinez e aqui é a série onde eu descomplico tudo aquilo que parece muito complicado na hora de dirigir um carro. Se você é novo por aqui ou nova por aqui, você tem uma oportunidade. Você pode descer lá na parte dos comentários e colocar lá o seu comentário o que é, além da saída com o carro, que você também acha muito complicado na hora de dirigir um carro e que você gostaria que eu descomplicasse isso para você. Quem sabe o seu comentário não se transforma no próximo vídeo aqui da nossa série Descomplicando, para ajudar você e várias outras pessoas que podem também ter essa mesma dificuldade que você tem hoje. Seria interessante ver o seu vídeo se transformando nessa oportunidade de aprendizado, não seria? Então não perca essa oportunidade. Corre lá e deixa o seu comentário antes de dar sequência aqui. Então, para a gente iniciar esse conteúdo maravilhoso aqui dessa aula de hoje, para que você nunca mais deixe o carro morrer, ou pelo menos saiba identificar o problema e saiba resolver os problemas, eu quero começar dizendo que, para quem me acompanha, quem acompanha meu trabalho, sabe que eu gosto de dividir as tarefas, o aprendizado em duas partes principais, teoria e prática, que são dois ingredientes que não pode faltar em nada daquilo que a gente se propõe a aprender, que é novo pra gente, porque tem coisas que a gente precisa primeiro entender na teoria, para então, depois de entender, colocar em prática, porque senão pode ser perigoso. E depois que você entende, é essencial a partir da prática, porque só com a prática algumas coisas vão de fato se solidificar no seu conhecimento, no seu aprendizado, e aquilo passar a fazer parte de você. Então, nesse vídeo nós vamos fazer também exatamente dessa mesma forma. Vou te explicar algumas coisas da parte conceitual e depois a gente vai colocar tudo isso em prática para a gente ver tudo acontecendo ao vivo. Ok? Muito bem. E eu quero iniciar transmitindo o seguinte conceito. Imagina que você chegasse em mim e perguntasse para mim o seguinte: Michael, o que é que nesse processo de aprendizado, nesse processo de desenvolvimento, de enfrentar os meus bloqueios pessoais aqui em relação a dirigir um carro, o que é nesse contexto todo que é mais fácil e mais difícil? E eu responderia exatamente para você da seguinte forma: o mais fácil nesse contexto todo, nessa multidão de experiências, o mais fácil é você encontrar as respostas para as suas perguntas. E o mais difícil, Michael? O mais difícil é você saber fazer as perguntas corretas. Porque aí está a grande sacada, a grande chave do negócio, você saber fazer as perguntas corretas. E nesse contexto aqui de não deixar mais o carro
morrer na hora das saídas, eu quero te ajudar tanto com as perguntas quanto com as respostas, porque é nesse momento que entra a ajuda de uma pessoa que conhece, um especialista naquilo que está sendo transmitido. E eu quero exemplificar isso com uma história que eu gosto muito, que talvez você conheça, talvez você não conheça, que é a história do navio que quebrou no porto, né? Havia um navio que obviamente valia milhões de reais, milhões, e esse navio ele quebrou num porto do seu país. E o prejuízo desse navio parado ali no porto para o comandante, para a companhia, era de dezenas de milhares de reais por dia. Então, quanto menos aquele navio ficasse ali parado, obviamente menor seria o prejuízo, né? E assim que o comandante desse navio percebeu que ninguém da tripulação teria o gabarito suficiente para poder consertar aquele erro, então ele começou a buscar por ajuda de especialistas, né? Então ele entrou em contato com o primeiro técnico ali de conserto de navios que ele tinha mais acessível para tentar fazer a manutenção desse navio. E assim que esse profissional chegou, ele fez uma análise e tal, e falou para o comandante o seguinte: olha, para fazer esse conserto eu te cobro 100 reais, vai ficar 100 reais. Mais que depressa o comandante virou para o profissional e falou: pelo amor de Deus, executa o trabalho, que eu não posso continuar com esse navio parado aqui. E o profissional foi então iniciar ali o processo de conserto. E passaram-se meia hora, 40 minutos, 1 hora, 2 horas, 3 horas. Depois de meio período ali de tentativa, o profissional voltou até o comandante e falou para ele o seguinte: falou, olha, eu não consegui diagnosticar o problema, eu não consegui encontrar o problema, não precisa nem me pagar. E ele foi embora, e ele ficou ali com um problema ainda, com o navio encalhado, né? Na hora ele já iniciou então o processo de encontrar um outro profissional mais capacitado que o anterior para resolver o problema. E ele encontrou um engenheiro naval. Cara, eu preciso que você venha com urgência aqui, eu estou com um problema, o navio está parado aqui no porto, etc, etc, etc. E o profissional chegou lá imediatamente e falou: você poderia me dar um orçamento de quanto fica para consertar o problema? O engenheiro deu uma olhada, desceu lá na parte de maquinários, tal, observou, voltou para o comandante e falou: olha, vai ficar 1.000 reais, eu cobro para você 1.000 reais para resolver esse problema. Ele falou: tudo bem, faz então o trabalho, faz o serviço que tem que ser feito. E ele começou. E a história se repetiu da mesma forma que o profissional anterior. Aquele engenheiro ficou ali por horas e horas tentando diagnosticar o problema, e o problema nunca era resolvido. Depois de meio período de trabalho, o engenheiro voltou para o comandante e falou a mesma coisa. Falou: olha, me perdoe, eu não consegui identificar o problema, não precisa nem me pagar. Falou: cara, mas você já é o segundo profissional que não encontra o problema. Se você for embora, você vai me deixar aqui de mãos atadas, porque eu não tenho mais contato. Você não conhece um profissional, uma indicação que possa aqui resolver o meu problema? Ele falou: olha, eu conheço um cara que eu vou te passar o contato, você entra em contato e vê se resolve o problema para você. E foi. Entrou em contato com esse especialista altamente qualificado e explicou a situação para ele. De pronto, aquele profissional compareceu ao navio para dar então o seu orçamento. E esse especialista altamente qualificado entrou lá na sala de maquinários, desceu lá na parte dos motores e olhou, tal. Depois de 15 minutos olhando, analisando a situação, mediu pressão aqui, temperatura ali e tal, ele virou pro comandante e falou: olha, eu resolvo o seu problema. Falou: claro, até que enfim, né? Eu preciso resolver o problema. E qual que é o orçamento? Qual que é o valor? Falou: para resolver esse problema é 10.000 reais. São 10.000 reais. O comandante deu aquele susto, né? Porque ele tinha valores de referências diferentes das situações anteriores. Falou: mas você vai resolver meu problema mesmo? Não, eu vou resolver seu problema. Falei: então tudo bem, pode fazer. Na hora que o comandante deu o aval para ele, ele desceu até a sala de máquinas,
sutilmente numa caixa de ferramenta. Ele abriu, pegou um martelo, se ajoelhou no chão, mirou numa válvula, numa angulação específica ali e deu uma única martelada. Tuque. Como num passe de mágica, tudo voltou a funcionar no navio e o problema estava resolvido. Ele virou para o comandante e falou: o problema está resolvido, a gente já pode acertar. Na hora o comandante assustou, falou: mas cara, você ficou 15 minutos analisando, em 1 minuto você resolveu o problema e você vai me cobrar 10 mil reais? Você pode me passar isso por escrito para mim entender melhor a precificação, nota desse serviço e tal, tudo certinho? Claro, prontamente ele fez os documentos que estavam sendo exigidos ali para o comandante, e quando o comandante abriu ali para analisar o orçamento por escrito, estava escrito assim: custo da martelada para o conserto, 50 centavos. Saber onde, quando e como martelar, 9.999,50 centavos. Moral da história: saber aonde martelar se assemelha aqui na nossa situação em saber qual pergunta fazer. Para você também. Quando você sabe qual pergunta fazer, então você sabe como resolver o problema. Porque se a gente faz perguntas que não resolvem o problema, a gente vai continuar com o problema. E é muito frequente a gente fazer as perguntas erradas, mas é aí que entra o papel de um profissional para te ajudar a instigar a sua imaginação e fazer com que você entenda o contexto e então passe a ser mais sensível a fazer as perguntas corretas. E nesse cenário aqui de sair com o carro e não deixar o carro morrer, qual é a primeira pergunta que você tem que se fazer quando você vive esse problema de ficar deixando o carro morrer? A primeira pergunta é a seguinte: será que eu sei ajustar o banco do meu carro corretamente? Se você não sabe ajustar o banco do seu carro corretamente, e corretamente não é algo subjetivo. Para mim assim fica bom. Existe uma forma de você ajeitar o banco de forma que a sua postura, o seu posicionamento vai, numa questão física do seu corpo, proporcionar melhor angulação ali do uso dos pedais, consequentemente uma melhor sensibilidade. Então existe uma forma correta de você ajustar o banco. Michael, em que forma que é essa? Eu já preparei, tem um vídeo que eu gravei, tá aí no canal também, sobre o correto ajuste do banco. Eu recomendo que você assista ele se você ainda não assistiu, para que você entenda detalhadamente, porque esse é um conteúdo para um outro vídeo que já está pronto. Eu preciso que você entenda detalhadamente como que você faz o seu ajuste do banco, como que você deve fazer para então começar um processo de dirigir, tá? E depois que você entende então como se faz o correto ajuste do banco, você já sabe se posicionar correto, tudo mais. Qual que é a segunda pergunta que na sequência você deveria então fazer? A segunda pergunta é: eu sei o real motivo pela qual existe a embreagem do carro? Eu entendo esse sistema? Eu sei por que funciona a embreagem? Por que ela existe? Como ela funciona? Eu entendo esse mecanismo? A embreagem, para muitas pessoas, ela é vista como uma inimiga, como a causadora dos problemas. Só que na realidade, quando você entende como funciona a embreagem, você entende o sistema, entende o mecanismo, as coisas passam a fazer mais sentido para você. A embreagem ela não é sua inimiga, muito pelo contrário, ela é sua amiga mais do que companheira. Eu costumo dizer que saber usar a embreagem, a gente pode comparar como, por exemplo, tomar um dipirona quando a gente está com dor de cabeça. Vamos imaginar que você, assim como eu, utilize de 40 gotas quando você precisa ali resolver aquela dorzinha de cabeça chata, etc. Você já se alimentou, já descansou, tá com uma enxaqueca, é uma dor de cabeça, um dipirona passa. Beleza, 40 gotas resolve o problema. Se eu tomar esse dipirona na quantidade correta,
vai me trazer o resultado que eu quero, acabar com a dor? Sim, vai. Vai resolver meu problema? Vai. Mas e se eu tomar um vidrinho completo, virar ele, vai resolver meu problema? Não. Isso vai piorar meu problema. O que mudou se o que eu tomei é a mesma coisa? Mudou a quantidade, mudou a forma, mudou a dosagem, mudou o jeito que você introduziu aquele medicamento. E isso faz toda a diferença no cenário como um todo. A embreagem é exatamente assim. Se você sabe usar ela, se você entende ela e você sabe usar ela na quantidade certa, no tempo certo, da forma certa, com a postura correta aqui do seu banco, o ajuste do seu banco bem feito, tudo funciona. É como se a gente virasse uma chavinha e as coisas passassem então a dar certo. Mas isso acontece quando você entende como funciona a embreagem. Ô Marco, então pelo amor de Deus, me explica como funciona a embreagem. E já existe também um outro vídeo explicando exatamente como funciona a embreagem, que está aqui no canal também. Então pesquise lá. Eu acho que o tema é esse. Entenda a embreagem, como usar a embreagem, alguma coisa assim. Tá? Eu vou deixar o link em algum lugar aqui, talvez na descrição, no card, em algum lugar vai estar o link desse vídeo. Você pode assistir os dois. Eu recomendo fortemente que você assista os dois vídeos antes de continuar assistindo esse daqui. Então, se você não assistiu nenhum deles, ou algum deles, pausa o vídeo, abre esse outro, assiste esses outros dois, caso você não tenha assistido nenhum, e depois volte para cá e dê o play, ok? Então, continuando aqui, eu vou fazer um breve resumo para você do sistema aqui da embreagem, para que essa aula faça um sentido completo, tá? Mas não deixe de assistir esses outros vídeos que eu acabei de citar. E é o seguinte, de duas formas aqui a gente vai enxergar o funcionamento do sistema. Vou te explicar primeiro num desenho, vou desenhar para você e depois eu vou te mostrar isso na prática, tá bom? Bom, eu espero que você consiga enxergar o que eu vou desenhar aqui. E a primeira coisa que você tem que entender sobre a embreagem são quais são os pontos de embreagem que tem e quais deles eu tenho que usar e em quais situações. Então, de novo, ó, quais são os pontos de embreagem que existem, quais deles eu tenho que usar e em quais situações, tá? Então imagina que aqui nessa parte de cima seja o ponto da embreagem tudo solto. E aqui embaixo a embreagem está toda apertada. Então aqui ela está completamente solta e aqui ela está até no fundo. Imagina isso comigo. Para muitas pessoas, a embreagem ela se resume a esses dois pontos. Muitos de vocês provavelmente aprendeu da seguinte forma: você pisa tudo até o final e vem soltando devagarzinho. Vem soltando, o carro vai sair. Eu, em determinado momento, ensinei dessa forma. Só que a gente está num processo de melhoria contínua nessa vida, né? E eu falo isso com categoria. Eu ensinei algumas pessoas errado. Só que a gente vai melhorando como profissional, a gente vai aprendendo conosco mesmo. Em determinado momento eu me questionei, falei, poxa, não é isso que eu faço. Por que é isso que eu ensino? Então, para muitos de vocês, a embreagem se resume a isso, ó. Pisa tudo até o final, põe a primeira e vem soltando. Vem soltando. Se dá alguma coisa errada é porque você soltou rápido, tem que soltar devagarzinho, certo? Para outras pessoas, existe um ponto a mais, que ele tá aqui no meio, que é assim, ó. Algumas pessoas aprenderam da seguinte forma: ó, solta metade da embreagem, pá. E daqui você termina de soltar o resto depois que o carro sai. Esse ponto do meio aqui, muitos já ouviram falar como meia embreagem. Ó, trabalha meia embreagem, controla meia embreagem, solta meia embreagem, tal, meia embreagem. É isso, a pessoa solta até no meio, deixa as coisas acontecerem e depois que o carro sai,
ela solta por completo. Funciona? Funciona, inclusive, melhor do que o modelo anterior, tá? Funciona melhor do que o modelo anterior. Só que essa visão, ela tá parcialmente correta. E por que parcialmente? Porque ela está incompleta. E aquilo que está incompleto não é na sua integridade correto, certo? Se está faltando alguma coisa, porque ainda está faltando também ser completamente correto. E o que eu quero adicionar aqui no entendimento de vocês, que para muitas que vivem essa dificuldade de deixar o carro morrer na hora de saída, falta entender exatamente isso aqui que eu vou explicar para você a partir de agora. É o seguinte, existem mais 2 pontos que você tem que sacar que existe e saber quando utilizá-los e por que utilizá-los. Que fica mais ou menos aqui no meio desses 2 aqui. E outro que fica aqui no meio desses 2 aqui, ó. Então existem basicamente 1, 2, 3, 4, 5 pontos de embreagem que você precisa entender que existe. Eles estão ali e você tem que saber utilizá-los. Tá, Michael, mas me explica mais, fala mais sobre isso. Seguinte, imagina que você pisou, tá com o carro ligado, pisou lá no pé no freio, soltou o freio de estacionamento, o freio de mão, pisou na embreagem até o final e com o freio pressionado, a embreagem pressionada até o final, você veio e colocou a primeira marcha. Tá. E nesse processo com a embreagem pressionada, a primeira marcha colocada, aí você começou a soltar a embreagem devagarzinho, aos poucos. Tá. Quando você estiver soltando, você vai perceber que um pedaço, entre aspas, né, um pedaço ali do que você vai soltar, um espaço do que você vai soltar a embreagem, nada vai acontecer. Nada. Porque ali aquele espaço é um espaço vazio. Espaço vazio. Então você está soltando ali devagarzinho e fala, não, mas não está acontecendo nada. Mas vai chegar um momento, se você continuar soltando aquela mesma velocidade, devagarzinho, vai chegar um momento que você vai perceber que o barulho do motor vai mudar um pouquinho. Vai mudar um pouquinho. Quando você percebe que esse barulho do motor mudou um pouquinho, você para o pé ali naquele ponto e nós vamos falar sobre ele agora. Então aqui, ó, você pisou na embreagem, estava com a embreagem até o final, apertado. Aí você começou a soltar a embreagem devagarzinho, soltou. Aqui é um espaço totalmente vazio, que você não sente nada na hora que você está soltando. Mas chega um momento que você, opa, mudou o barulho do carro um pouquinho, bem pouquinho, mas mudou. Essa primeira mudança no barulho do motor é esse primeiro ponto da embreagem aqui. Na verdade o segundo, né? O primeiro aqui está tudo afundado. Esse segundo ponto aqui da embreagem, que é o ponto que eu chamo de ponto fraco da embreagem. Por que ponto fraco, Michael? Qual que é o sentido disso? O ponto fraco significa... A embreagem... O que significa a embreagem? Eu vou resumir a embreagem em uma frase. A embreagem é o que conecta a força que tem lá no motor para a roda. É o que... A embreagem ela está no meio dos dois. Motor e roda, o que faz a conexão dos dois aí é a embreagem. Então, conforme você vai soltando a embreagem com a marcha engatada, você começa a fazer então esse processo de entregar a força que existe no motor para a embreagem. E do jeito que você solta, é o jeito que você faz a entrega. Então se você solta devagarzinho, essa entrega vai acontecer devagarzinho. Se você solta rápido, essa entrega ela vai acontecer rápido. Se você não solta, a entrega ela não vai acontecer. Então quando você chega nesse ponto onde você ouve uma mudança no barulho do motor, significa que naquele ponto específico da embreagem, você começou a ter atrito entre o motor e a roda. Começou a haver essa conexão, essa transmissão de força do motor para a roda. Ah, Michael, mas o carro já começaria a andar nesse ponto? Depende. Lembra que eu citei que no começo do exemplo você estaria pisando no freio? O carro não ia andar por esse motivo. Agora, se você estivesse numa reta e soltasse a embreagem só até aqui nesse ponto
e com o pé parado aqui nesse ponto da embreagem, você soltasse o freio, o carro ele começaria a andar bem devagarzinho, igual uma tartaruguinha, porque pouca força do motor está sendo entregue para o carro, para as rodas. Pouca força do motor está sendo entregue, transmitido para as rodas, por causa do ponto da embreagem. Você travou a embreagem ali, daqui para cima você entregaria mais. Como você não entregou mais, você parou ali, então o carro ele iria andando bem devagarzinho. Esse ponto é o ponto que a gente geralmente usa quando você quer fazer um controle de embreagem, um controle de velocidade, quando você quer chegar à frente do seu carro, por exemplo, muitas situações a gente pode citar, mas vou citar só essa, quando você quer chegar à frente do seu carro bem pertinho da parede, você está pondo o seu carro no estacionamento, imagina que a sua vaga é totalmente reta, plana, e você quer chegar bem devagarzinho, pertinho da parede, tem alguém lá vendo, pode vir, vem vindo devagarzinho. Você ia dar esse ponto da embreagem, soltar o freio e manter o ponto travado aqui, porque se soltar mais, o carro vai ganhar mais velocidade, mais força. Mais força do motor vai ser entregue para a roda, tá? Então é o ponto fraco. Só que dá certo sair com esse ponto fraco aqui, com o carro, sair com o carro, com a embreagem segurada, parada nele? Depende. Se for subida, não. Se você chegar nesse ponto, soltar o freio, o carro vai voltar para trás. E tem gente que faz pior, né? Nem começa a soltar a embreagem e solta o freio primeiro. Aí sim o carro vai voltar para trás, mesmo que você tenha um excelente domínio da embreagem, entenda tudo isso que eu vou te mostrar aqui. Porque você soltou o freio primeiro. Mike, então na hora de sair eu tenho que sempre segurar o freio e achar o ponto da embreagem que eu quero primeiro? Depois que você acha o ponto da embreagem, que você solta o freio por completo, tá? Só de você saber dominar a embreagem, saber o momento de soltar o freio, já vai fazer uma enorme diferença para você no processo de saída. Se você acertar o ponto da embreagem, soltar o freio depois de acertar o ponto da embreagem, eu te garanto que o carro não vai voltar para trás, te garanto. Beleza, então esse aqui é o ponto fraco. O que eu quero que fique evidente para você? Que essa zona aqui, é uma zona vazia, é uma zona morta, que não existe entrega de força do motor para as rodas. Então, se você soltar só um pouquinho a embreagem e achar que o carro vai fazer força, mas você não sentiu reação nenhuma do carro, nenhuma resposta do carro, essa força ela não vai existir, porque você está num ponto aqui totalmente vazio. Você não chegou nem no ponto onde acontece o atrito mais fraquinho. Bom, espero que até aqui você tenha conseguido entender. Então, voltando lá para o raciocínio, você afundou tudo a embreagem até o final, começou a soltar devagarzinho, percebeu que tem uma zona vazia ali, nada aconteceu. A hora que você percebe a primeira mudança, você fala, opa, ponto fraco da embreagem tá aqui, encontrei. Beleza. Se ao encontrar esse ponto você continuar, o que você ia perceber ali na hora de encontrar esse ponto? Você ia perceber que o carro ia começar a dar uma pequena tremidinha, bem sutil, quase imperceptível, bem sutil mesmo, soltando assim, num silêncio absoluto você ia perceber, opa, mudou, parou o pé, você está no ponto fraco, tá? E o que acontece, Mike, se eu continuar soltando a embreagem? Acontece que você vai continuar, imagina que o freio está apertado, tá? Você está com o pé no freio lá pressionado. Ao soltar mais a embreagem, você começaria a entregar mais força do motor para as rodas. Então, essa trepidadinha, que era bem sutil, ela vai começar a ficar um pouquinho mais intensa. Sim, mais intensa. Por que mais intenso? Porque agora mais força, ao soltar aqui, mais força do motor está sendo entregue para as rodas. Então, como o freio está pressionado, o carro está parado, você vai sentir uma trepidação mais forte. Tá. Quando você chegar no meio da embreagem ali, mais ou menos no meio, você vai perceber que essa trepidação ela já vai estar significativamente mais forte do que essa primeira que você estava sentindo. Quando você chega nesse ponto que você percebe essa trepidação mais forte, você para o pé ali naquele ponto, ali é onde eu chamo de ponto ideal.
ou ponto da meia embreagem, ou ponto médio, tanto faz, é tudo a mesma coisa. Então, quando você chega aqui no ponto ideal da embreagem e trava o pé ali, ele vai estar tremendo um pouquinho mais, o carro vai estar tremendo um pouquinho mais forte do que ele estava tremendo aqui. E por que, Michael, esse ponto ideal chama isso? Por que você chama ele de ponto ideal? Porque é o ponto que a gente mais utiliza no processo de saída. Imagina que você está numa reta ou até mesmo numa pequena subidinha. Quando você chega nesse ponto aqui, já existe força suficiente do motor sendo entregue para as rodas e você pode soltar o freio e o carro vai sair numa velocidade super nota 10. Ele não vai sair dando puxão, porque a cabeça vai lá para trás, e ele não vai sair igual uma tartaruguinha, uma lesma. Não que isso seja um problema, tá? Mas com o tempo, conforme você vai pegando mais intimidade com o carro, você vai deixando de querer sair igual uma tartaruguinha. No começo tá tudo bem, se você quiser fazer dessa forma, até recomendo. Mas o ponto ideal ele não vai fazer nem força de mais e nem força de menos, não vai sobrar e não vai faltar, por isso o nome, ponto ideal. Então, o grande segredo é você saber identificar esses pontos aqui, e aqui nós estamos no ponto ideal. Beleza. Ô Maicon, o que acontece se ao identificar esse ponto ideal, ainda com o freio pressionado, com o carro parado, eu continuar soltando a embreagem? Beleza. Daqui até aqui, você vai perceber que a trepidação ela vai aumentar basicamente na mesma proporção que aumentou daqui para cá. Ela vai continuar subindo. Conforme você for subindo a embreagem, você for soltando a embreagem, essa trepidação ela vai acabar sendo mais forte proporcionalmente à quantidade que você for soltando o pedal da embreagem. Só que existe um limite para essa trepidação. E o limite é justamente esse ponto. Quando você chega nesse ponto, esse ponto eu chamo de ponto perigoso. Ai, Michael, ponto perigoso, misericórdia, por que perigoso? Não é perigoso para você, é perigoso para o carro. Por dois motivos. Primeiro, porque se você passar desse ponto para cima, o carro vai morrer. Porque ele está num estresse, ele está no limite de entrega de força do motor para com as rodas com o carro parado. Está no limite, se passar daqui, ele vai morrer. Passou um pouquinho, ele morre. E perigoso também pelo um segundo motivo. Como ele está num estresse aqui, o desgaste do sistema de embreagem, pelo fato do carro estar parado e o atrito estar acontecendo ali no sistema é muito grande, o desgaste, o estresse é muito grande. Então, prejuízo. Tem gente que para o carro no semáforo e já dá o ponto da embreagem e fica lá com o carro. Fica lá, o semáforo fica 30 segundos fechado, a pessoa fica 30 segundos com o carro roçando as peças, estragando ali o conjunto. Pelo amor de Deus, se você faz isso, não faz mais isso. O correto é quando você para no semáforo, você coloca ponto morto, solta o pé da embreagem para que o sistema todo descanse e você tenha uma vida útil das peças muito mais prolongada. Agora, Michael, mas o semáforo vai abrir e eu vou ficar para trás? Não. Vai uma dica aqui, ó, de motorista. Quando você para no semáforo e você está no carro, você é o primeiro carro lá da fileira, você está na linha de frente, você olha no semáforo do vizinho. A hora que o semáforo do vizinho amarelar, aí você dá o ponto da embreagem, que dali 2 segundos o seu semáforo vai ficar verde. A hora que ficar verde, você solta o freio, somente o freio, não a embreagem. A embreagem você vai soltar depois que o carro ganhar velocidade. Depois. Que velocidade? Vamos falar disso, calma aí, segura. Agora, se você não é o carro da frente, se você é o carro, sei lá, o segundo, o terceiro ou mais para trás, você fica de grau no seu semáforo. A hora que o seu ficar verde, você dá o ponto. Põe a primeira, né? Pisa na embreagem, põe a primeira e dá o ponto da embreagem. A hora que o carro da sua frente soltar o freio, aí você solta também. Entendeu? Então são dicas aí que você vai pegando conforme você vai fazendo e eu tô aqui para te dar elas também. Muito bem. Então estávamos falando do ponto perigoso, né? Aqui é o ponto ideal e aqui é o ponto perigoso. Beleza.
Você não deve trabalhar com frequência, com naturalidade nesse ponto. Esse ponto você vai usar somente em situações exigentes. E o que eu quero dizer com situações exigentes? Imagina que você parou numa ladeira, uma subida, assim, ó, bem subidona mesmo. Se você soltar a embreagem até aqui, ó, o que vai acontecer a hora que você soltar o freio? O carro vai voltar para trás, não vai acontecer nada. Nada. Não vai nem sentir o carro fazer nada, nenhum barulho, nenhuma mudança, porque nem chegou no ponto fraco. E se eu soltar no ponto fraco, Mago? Também não vai. Na hora que você soltar o freio, o carro vai voltar para trás, porque a força que o motor está entregando para as rodas é muito pequena. Logo, a gravidade consegue vencer e ser mais forte em puxar o carro para trás, por causa do fato dele estar numa subida, do que a própria força que o motor está entregando para as rodas. A força é muito fraquinha. Beleza. E se eu soltar aqui, mais ou menos? Ó, talvez ele volte para trás mais devagar, mas volte. Aqui também vai acontecer isso. Agora daqui para cima, meu amigo e minha amiga, se você soltar o ponto da embreagem aqui, ó, bem alto, fazer ele tremer bastante, e soltar o freio depois que você achar o ponto forte aqui da embreagem, sua família pode estar inteira dentro do carro e a sua família pode pesar, cada membro aí, 200 kg, que eu te garanto que o carro não vai voltar para trás. Se você acertar o ponto da embreagem. Eu vou te explicar o porquê. Vou te explicar já o porquê. Então, o ponto perigoso você vai utilizá-lo em situações que exigem mais força do carro. Você está numa subidona. Vamos imaginar que parou um caminhão, parou um ônibus atrás de você. Você está numa baita subida e o cara colou lá atrás. Você não pode permitir que o carro dê aquela voltadinha para trás para depois começar a ir para frente, correto? O que você faz então? Solta o ponto da embreagem lá em cima, de forma que o carro trema bastante, mas não morra. Se você passar do ponto aqui, ele vai morrer. E segura o pezão lá. Solta o freio. Só o freio. Um erro muito comum aqui é a pessoa já soltar os dois. Soltou o freio, já solta a embreagem. O carro morre na hora. É igual um tiro na cabeça. Morre na hora. Você vai soltar só o freio. Achou o ponto da embreagem? Solta. Mantém o ponto ali. Solta só o freio. E espera a mágica acontecer. Aí as outras coisas, o carro vai sair, na boa, beleza. Então, o que eu quero que fique evidente para você é que aqui é o ponto vazio, nada existe aqui. Aqui é um ponto onde o carro morre, se você trabalhar nesse ponto aqui da embreagem. E o grande segredo tá em você saber fazer o domínio nesses 3 pontos centrais aqui, ó. Esses 3 pontos. Você tem que saber dominar. O controle da embreagem todo existe nesses 3 pontos aqui, ó. Eu quero pouca força, eu quero uma força média, eu quero bastante força, eu quero média para mais forte, eu quero forte, só que um pouquinho mais forte, que é média para menos forte. Então, o pedal da embreagem, ele deve ser trabalhado entre esses 3 pontos de força, esses 3 pontos de entrega. Isso aqui é exatamente em tudo o que você for fazer com o carro. Seja saída, seja manobras de estacionamento, seja uma baliza que você for fazer, seja troca de marcha. Tudo isso que envolve controle de embreagem exige de você entender esse conceito, que o primeiro ponto aqui é vazio. Se você soltar demais, morre. E no meio existe uma área que você tem que controlar entre o mais fraco, intermediário e mais forte. E você vai usar cada grau de força de acordo com a situação que você está naquele momento. Eu estou numa descida. Preciso de dar muita força para sair com o carro? Definitivamente não. Esse ponto vai me servir. Estou numa reta. Esse ponto aqui vai me servir. Quero sair bem forte, bem rápido, sem cantar pneu, mas quero sair forte. Esse ponto aqui. Estou numa subida. Esse ponto aqui.
não esse e não esse. Tá entendendo? Então você escolhe, na embreagem, você escolhe a força que você quer fazer com o carro na hora de você sair. E depois você solta o freio. Feito isso, meu amigo, aí não tem mais quem faça o carro morrer. Entendido? Então são esses 3 pontos principais aqui, ó. Ponto fraco, ponto ideal ou meia embreagem e ponto forte ou ponto perigoso, porque dali para cima o carro morre, tá? Embreagem toda solta, embreagem toda afundada. Beleza? Só tem um detalhe que eu quero acrescentar aqui e dizer para você o seguinte: esses 3 pontos, eles não são exatamente nessa distância e nessa distribuição aqui do começo para o fim. O ponto da meia embreagem, ele geralmente, imagina que eu juntasse esses 3 aqui, ó, mais pertinho, bem pertinho um do outro, e colocasse os 3 aqui tudo mais para baixo. Isso é uma embreagem mais nova, onde os 3 pontos ficam um pouco mais para baixo. Conforme o carro vai se desgastando no conjunto de embreagem, ou seja, vai chegando próximo do momento de trocar a embreagem, esses pontos aqui, eles vai juntamente ficando mais para cima, mais para cima, mais para cima, até chegar um momento que você solta tudo na embreagem e o carro não sai do lugar. É como se você não tivesse soltado, mas na verdade soltou, só que as peças estão tão desgastadas que elas não têm mais atrito, então o carro não vai sair do lugar, que é o momento, aliás, já passou do momento de trocar o sistema de embreagem, ok? Muito bem, vamos passar para o próximo ponto aqui. Terceira pergunta, qual é a terceira pergunta que você tem que se fazer? Depois que você já entendeu como ajusta e está fazendo um correto ajuste do banco, depois que você já entendeu como funciona a embreagem, quais são os pontos, o que acontece quando você está soltando, por que você tem que soltar de tal forma, por que você não pode soltar de outra forma, as coisas fizeram sentido para você agora com a embreagem, você entende melhor sobre a embreagem? A terceira pergunta então é a seguinte: qual é a técnica que eu tenho que utilizar para soltar a embreagem e como que eu desenvolvo essa habilidade? Vamos ver isso na prática? Então vamos lá. Falei para você dos pontos da embreagem e a técnica que você tem que fazer para poder, que executar para poder soltar a embreagem, mas ela só se torna possível com o correto ajuste do banco, é a técnica de sempre manter o calcanhar apoiado no chão quando você estiver soltando a embreagem. Então eu vou fazer aqui, vou ligar o motor, pisei no freio, soltei o freio de estacionamento, vou pisar na embreagem. Perceba que o meu calcanhar está completamente apoiado no chão, isso é essencial. Coloco a primeira marcha e eu vou começar a soltar a embreagem aqui até eu perceber as mudanças no barulho do motor, e conforme eu for percebendo, vocês vão enxergando aí no meu pé, e eu não sei se vocês vão conseguir ouvir o que eu estou ouvindo, mas se conseguir vai ser ótimo, se não conseguir, analisa o momento da fala com a posição da embreagem. Então eu vou começar a soltar, calcanhar no chão, estou pressionando lá o pedal com a ponta do pé, não com a pontinha do dedo, com a ponta do pé, com a parte da frente do pé, não é com o meio do pé, o calcanhar, não é calcanhar levantado no vento, no ar, calcanhar no chão, a ponta do pé lá no pedal, o joelho está quase todo esticado aqui. Primeira marcha, eu vou começar a escorregar o calcanhar no chão do carro, vou começar a escorregar o calcanhar. Nada ainda. Mudou, aqui é o ponto fraco da embreagem. O ponto fraco, pouca força está sendo entregue aqui. Se eu soltar o freio, apesar do carro ter dado uma tremidinha, quando eu cheguei nesse ponto, ele voltou para trás. Ó, tá voltando para trás porque aqui eu estou numa leve subidinha, bem sutil mesmo. Só que agora eu vou afundar tudo para tentar fazer perceber a diferença. Zerou o barulho. De novo.
ponto fraco. Tô no ponto fraco. Solto o freio aqui, ó. Foi para trás, porque é pouca força. Vou soltar mais um pouquinho agora. Calcanhar no chão. Tá tremendo mais agora. Estou no ponto ideal. Tá tremendo mais. Vou soltar o freio. O carro foi pra frente, ó. Maicon, você tá indo pra frente com a porta aberta? Estou num local isolado aqui e tá tudo bem. Se eu fechar a porta aqui, vocês não enxergam meu pé também, que já tá escurecendo. Então, de novo, ó. Calcanhar no chão. Passei pelo ponto fraco. Tô no ponto ideal. Se eu soltar o freio, tá tremendo mais. Vou afundar tudo para tentar mostrar a diferença para vocês do barulho. De novo. Tá fazendo barulho. Vou afundar. Esse é o exercício que te faz desenvolver a habilidade de usar essa técnica com mais naturalidade. Com o carro ligado, pé no freio, primeira marcha engatada, solta até no ponto, ó. Solta metade, calcanhar no chão. Tremeu, parei o pé aqui, afundo. Soltando, soltando, soltando. Tremeu, parei o pé aqui, afundo. Se eu soltar demais, se eu passar desse ponto, ele vai tremer mais ainda, ó. Aqui é o ponto certo. Vou soltar mais. Tá tremendo bastante. Até o celular tá tremendo aqui, ó. Vou soltar o freio. Opa! A câmera deu até uma jogada para trás aqui, o tripé que segurou. Percebeu? Eu soltei um pouco mais, só que eu não passei do limite. Por isso que o carro não morreu. Mas eu conseguiria normalmente, com naturalidade, ficar mantendo ali no limite, ó. Se eu soltar mais, o carro morre. Soltei o freio. Ele foi forte para frente. E eu nem estou usando o acelerador. É só a questão da aceleração do carro normal. Ah, Maicon, o seu carro é de autoescola, seu carro é mexido. É um carro 100% original. Só tem os pedais do outro lado lá, que é um acionamento mecânico. Mas o meu carro faz isso, o seu carro faz isso, o carro de qualquer pessoa faz isso, vírgula, se tiver regulado, né? Se tiver com a manutenção em dia e tal. Já vou falar um pouquinho mais sobre como identificar se isso é uma verdade ou não no seu carro. Tá, então, ponto fraco. Voltando para trás, ó. Vou frear de novo. Vou soltar mais um pouquinho. Ponto ideal. Ele já tá tremendo mais, mas não tanto. Foi para frente, ó. Só de soltar o freio. E o ponto perigoso a gente já viu, ele vai com força para frente e a câmera dá aquela entortada. Coloquei no ponto morto, soltei a embreagem, puxei o freio de estacionamento, soltei o pé do freio. Estou tudo zerado aqui de novo. Beleza? Até aqui, muita coisa, muito problema já é resolvido. Só que eu quero ir um pouquinho mais além com você. Lembra que eu prometi para você que o título desse vídeo é Nunca Mais Deixe o Carro Morrer? Chega de deixar o carro morrer? Então vou te passar dicas de motorista profissional. Para você ser uma motorista profissional. Profissional não no sentido de trabalhar com isso, mas ser possível, caso você queira. Você saber dominar a máquina aqui. A máquina, o carro, de forma plena, de forma consciente, de forma controlada. Porque até hoje o carro domina você. O carro você é refém da situação. O medo, as inseguranças tomam conta de você por questão de não saber dominar a máquina. Então a gente vai aos poucos mudando essa realidade. Beleza. Então aqui eu quero complementar o entendimento que foi adquirido até aqui da seguinte forma. Maicon, como que eu faço uma saída bem feita, macia, para que o carro com 100% de chance não morra? Seguinte, você precisa, eu vou passar para você
duas referências. Um exercício e duas referências. O primeiro exercício é o seguinte: se o seu carro tem um conta-giro, isso vai ficar muito fácil para você, vai ficar muito simples. Vou pegar a câmera aqui dos pés e vou filmar agora o conta-giro. O conceito é o seguinte: quando você for fazer uma saída, que você vai... Vamos lá, você entrou dentro do carro, ajustou o banco, ajustou os espelhos, colocou o cinto de segurança, ligou o motor, conferiu se estava no ponto morto, né? Ligou o motor, pisou no freio, pisou na embreagem, desceu o freio de estacionamento, colocou a primeira marcha e soltou até no ponto da meia embreagem. Beleza. Quando você chegar no ponto, você vai soltar o pé do freio, conforme eu já citei várias vezes, e manter o pé ali na embreagem, naquela posição que você havia parado o pé ali. Quando você tirar o pé do freio, você não vai só tirar o pé do freio, você vai tirar o pé do freio e já levar ele direto para o acelerador, direto. E você vai dar uma pequena aceleradinha, bem pouquinho mesmo. Mas, Michael, o que é uma pequena aceleradinha? 1.500 giros. Então, a primeira referência é essa. Você tem que acelerar um pouquinho assim que você tira o pé do freio, leva para o acelerador, você vai acelerar um pouquinho. Que pouquinho? 1.500 giros. Você pode treinar isso com o carro parado na garagem. Você liga ele e fica acelerando. Acelera, segura, acerta lá os 1.500 giros, solta, repete o processo, acelera de novo, segura, solta e vai treinando, vai ficando boa nisso. Depois que você adquirir essa habilidade, você vai fazer isso com naturalidade. O objetivo na hora que você estiver exercitando é conseguir chegar a essa aceleração de 1.500 giros sem olhar para o painel, só ouvindo. Ô Michael, e se o meu carro não tem conta-giros? Aí você vai fazer pelo barulho, você vai acelerar o mínimo que você conseguir, mas a sua aceleração ela tem que ser fixa e constante. Então você acelera um pouquinho e só um pouquinho, o mínimo. Você vai acelerar um pouquinho e você vai se perguntar: será que eu consigo diminuir menos que isso? E vai tentando, vai tentando. Até que você chegar no mínimo, é aquilo lá. Você vai acelerar só aquele mínimo de nada e manter aquela aceleração. Aí você começa a fazer o exercício. Grava aquele som, grava aquele barulho do motor naquela aceleração e traça aquilo como meta. Então você solta o acelerador, pisa no acelerador, chega no barulho, mantém. Mantém ele por uns 5, 10 segundos. Solta, repete o processo. Acelera de novo, chega no nível de aceleração e você vai dosando o seu pé direito para conseguir trabalhar com a correta sensibilidade no acelerador, já que você tem o correto ajuste do banco que possibilita isso para você. Vou fazer aqui na prática, ó. Calcanhar no chão, vou dar uma aceleradinha. Tá lá, ó, 1.500 giros. Mas como que você sabe que é 1.500? Porque tá no meio do 1 e do 2, né? Então vou soltar o acelerador, vou acelerar, soltar, vou acelerar, certo? Essa é a quantidade de aceleração que você precisa. Não sei se o barulho está nítido para você, você consegue ouvi-lo, mas é bem pouquinho. Ó, parei, vou de novo. Agora eu vou filmar o pé na execução do processo. Parei. 1.500 giros, acelerando um pouquinho. Pronto, tô aqui 1.500 giros, vou soltar. Perceba que eu não preciso tirar o pé aqui do pedal, tá? Você tem que treinar e manter o pé ali e trabalhar somente com a inclinação. 1.500. Soltou. Beleza. Aí vem a segunda referência que eu vou passar para você. Então vamos recapitular. Você entrou dentro do carro, ajustou o banco, ajustou os espelhos, colocou o cinto de segurança, conferiu se estava no ponto morto, ligou o carro, desceu, pisou nos pedais, freio e embreagem, soltou o freio de mão, colocou a primeira marcha e deu a seta para o lugar que você fosse sair
e soltou o ponto da minha embreagem. Soltou o ponto da minha embreagem, você vai tirar o pé direito do acelerador, tirar o pé direito do freio, levar para o acelerador e você vai dar essa pequena aceleradinha de 1.500 giros, bem pouquinho. E você vai manter, não é acelera e solta, acelera, mantém. Aí vem a segunda referência, você vai esperar. Que hora que eu tiro o pé da embreagem, Michael? Eu quero tirar o pé da embreagem. Você vai esperar o carro atingir a velocidade de 10 km por hora. Quando ele atingir aqui no velocímetro, no meu caso aqui no ponteiro da direita, 10 km por hora, meu amigo, pode tirar o pé da embreagem. O carro não vai morrer. Não vai morrer. Se você fizer exatamente isso que eu falei, eu te garanto que vai ser as melhores saídas que você vai fazer com o seu carro a partir de hoje. É assim. Então, de novo, ó, soltou meia embreagem com o pé no freio, regra de ouro, sempre solta a embreagem com o pé no freio. Regra de ouro, não se quebra essa regra. Porque se você soltar o freio primeiro, o carro vai voltar para trás. Então, soltou meia embreagem, tô ouvindo lá o barulho certo do motor, tal, solta o freio e já leva direto para o acelerador. Quando você soltar o pé do freio, o carro ele já vai começar a andar por causa do ponto da embreagem que estava na posição. Não se assuste, é isso que a gente quer, que ele ande. Então você vai soltar o freio, ele já começou a andar e você vai dar uma pequena aceleradinha e você vai alimentar o carro. Então ele vai começar a ganhar um pouquinho mais de velocidade. A hora que ele chegar a 10 km por hora, pode tirar o pé da embreagem igual um foguete, que não vai acontecer mais nada de errado, porque você já atingiu a velocidade que ele precisava para aceitar a ideia de sair, para aceitar. Ele já adequou a velocidade que ele precisava para você poder soltar o pé da embreagem e o carro não morrer, tá? Então é isso. Faz dessa forma que o negócio vai dar certo. Agora, erros que podem acontecer: se você acelerar demais e querer soltar a embreagem a 10 por hora, pelo fato de você ter acelerado a mais, a hora que você soltar a 10 por hora, o carro vai sair puxando. Então, pelo fato de você ter acelerado a mais, você tem duas escolhas: para de acelerar mais, é a primeira e mais recomendável. Ou, segunda escolha, mantém lá o pé ainda no ponto da embreagem até o carro ganhar mais velocidade, sei lá, 20, 25, que aí não vai dar o tranco, não vai dar o puxão. Sempre você mudou alguma coisa, muda outra coisa também. Mas o padrão, que é certeza que vai dar certo, é isso: dá o ponto da embreagem, solta o freio, acelera um pouquinho, treina essa aceleração antes de executar bastante, deixa ela afinadinha. Você tem que conseguir. O teste que você faz para ver se tá boa é assim, ó. Depois você ficou bom olhando, fecha os olhos, fecha. Zóio não, fecha os olhos, né? Porque tem gente que olha meu português e eu falo algumas coisas muito errado. Então fecha os olhos e afere só pelo barulho. Só pelo barulho. Ah, eu acho que eu acertei. E olha, putz, acertei mesmo. Aí é sinal que você tá ficando boa. Se de repente tá muito para cima, muito para baixo, você vai adequando até isso ficar bom. Então treinou o acelerador, só fazer essa sequência. Deu ponto, solta o freio, acelera, deixa o carro sair, tenha paciência. Deixa ele ganhar a velocidade dele. Atingiu 10 km por hora, pode tirar o pezinho da embreagem ali, tira o pé por completo, tira de cima do pedal e põe ele lá no cantinho para você não ficar desgastando a embreagem, porque o pé apoiado ali na embreagem a todo momento, por mais que você pense que não está danificando ou que você não está, sei lá, apertando um pouquinho, só o peso do sapato ali já é o suficiente para gerar um afastamento lá do conjunto, milímetros de afastamento, e começar a gerar um desgaste. Eu vou resumir: vai estragar a embreagem, tá? Vai durar menos. Então tira o pé, terminou o processo, tira o pé e põe o pé lá no cantinho. Vamos ver isso na prática, como funciona. Como eu tenho apenas duas câmeras, eu vou fazer uma vez filmando aqui os pés e uma vez filmando aqui o velocímetro e o contagiros do motor. Tudo bem? Então primeiro filmando aqui os pés, cinto de segurança, né? Claro.
vamos fazer aqui, lembrando que a gente está numa subida bem sutil mesmo. Então o ponto ideal aqui para mim é o suficiente. Tudo pronto, vamos achar o ponto da embreagem. O ponto tá aí, ó. Vou soltar o freio, acelerar um pouquinho e mantém. Atingiu a velocidade dos 10 por hora, inclino o pé para trás, soltei tudo, pus o pé lá no final, lá no cantinho. Vou parar o carro, vou fazer de novo. Posicionei os dois juntos, freio levinho, embreagem até o fundo. Carro parado. Acho o ponto, calcanhar sempre no chão. Fiz uma contratrava ali para manter o ponto na embreagem no lugar certo. Se eu trabalhar com o calcanhar no vento aqui, eu dificulto a vida para mim mesmo, porque é muito mais difícil eu manter uma estabilidade no ponto da embreagem com a perna sendo sustentada no vento do que com a perna apoiada no chão. Descanso a perna e tenho um apoio efetivo. Solto o freio, acelero um pouquinho, atingiu a velocidade, soltei a embreagem. A soltada final da embreagem, eu aconselho que você sempre faça ela mais devagar. Você tem que treinar para saber chegar no ponto rápido. Isso a prática e o tempo vai proporcionar para você como consequência. Mas sempre que você deu a velocidade certa, já vou soltar o resto. Nunca faça isso de uma vez. Nunca solte o resto de uma vez. Porque se de repente você errou no seu achômetro, ele, ao soltar de uma vez, ele vai dar um tranco e você não vai achar isso legal. Então a segunda metade da embreagem eu aconselho que você sempre solte devagar, a não ser que você já tenha dominado todo o processo, você já sabe tudo exatamente como vai acontecer, se você soltar naquele momento ou não, que é também uma consequência do tempo, da prática, da experiência. Você vai conquistar isso. Ó, dá o ponto. Pronto, tô no ponto. Solta o freio, acelera um pouquinho, quase nada. Deu a velocidade, concluí a soltada da embreagem. Beleza? Agora vamos fazendo isso com... Vou fazer mais umas, vai. Embreagem, parou. Ponto, soltou, acelerou, deu a velocidade, concluí. Marco, faz assim, né? A subida aí não é forte. Eu vou encontrar uma subida bem forte pra gente fazer esse processo exatamente do jeito que eu estou mostrando pra você aqui. Só que agora eu vou filmar o painel aqui pra vocês acompanharem comigo. Operação MacGyver. Ponto da embreagem. Solta o freio. Leva para o acelerador. Deixa dar velocidade. Deu a velocidade. Soltei a embreagem. Deu os 10 por hora. Pode soltar a embreagem. Vamos fazer novamente. Percebeu que quando eu cheguei, eu soltei o freio, o carro começou a ganhar velocidade, o giro começou a cair? Isso é totalmente normal, tá? É isso mesmo que é para acontecer. Mas se não acontecer tá errado? Também não. Ó. Soltei a embreagem, tá tudo bem. Certo? Agora vamos procurar um lugar íngreme. Esse é o lugar mais íngreme que eu encontrei aqui, nessas redondezas desse bairro que eu estou. E é uma rampa bem forte mesmo, que a entrada de uma empresa, acho que é uma indústria que está abandonada, e simula bem, simula muito bem. Então, soltei aqui o freio de estacionamento. Como eu tenho apenas duas câmeras aqui, uma tá pegando essa parte de fora do carro e a outra tá me pegando aqui.
mas eu vou falando e fazendo, fazendo e falando. Coloquei a primeira, agora eu vou dar o ponto mais forte da embreagem, sem usar aceleração. Vamos fazer um teste aqui sem usar aceleração. Está tremendo bem, ó. Vou soltar só o freio, vou segurar a câmera, ó, sem aceleração. Só que eu soltei o freio e mantive o ponto da embreagem. Eu não soltei o freio e vim soltando a embreagem também. Soltei somente o freio. Então ele saiu sem usar aceleração, uma baita subida dessa. Agora, se eu quero fazer com que o carro não sofra tanto, eu dou uma aceleradinha. Ah, Mike, se eu acelerar, ele não vai desgastar mais? Se você acelerar na quantidade correta, não. Agora, se você acelerar muito, sim, vai estragar. Então, ó, agora com a aceleração, dei o ponto, soltei o freio, ele já começou a ir para frente. Acelerei um pouquinho. 1.500 giros, tô mantendo no ponto. Se aqui fosse uma rua que eu continuasse indo para frente, eu iria continuar esperando ele ganhar a velocidade e controlando ali o ponto da embreagem. Lembrando que se eu quero que ele faça mais força, eu solto mais um fiozinho, eu vou estar trabalhando isso até ele ganhar a velocidade que eu preciso, que é 10 km por hora, para mim poder tirar o pé da embreagem. Então, só o fato de eu mostrar para você aqui, ó, sem usar o acelerador, hein, que ele não voltou para trás, ó, tô com um ponto da embreagem bem forte. Soltei o freio, ó, ele já começou a ir para frente. Se eu pisar um pouquinho aqui, ó, vou pisar só um pouquinho. Não tô usando freio, o carro parou. Eu tô com ele parado na subida sem usar freio, só pela força do motor. Agora eu vou pisar no freio, afundei a embreagem. Significa que a força do motor, ela estava exatamente no mesmo equilíbrio que a força da gravidade puxando o carro para trás. Então tava ali um embate bem exatamente igual, então o carro não vai nem para frente nem para trás, ele fica parado. Se você achar esse ponto de equilíbrio perfeito, ele não vai nem para frente nem para trás, controlando somente a embreagem, ok? Mas não é isso que a gente quer que ele vai para frente. Então você dá o ponto, solta o freio, acelera um pouquinho, ele para essa tremedeira e controla a embreagem. Eu não soltei a embreagem, eu estou controlando. Aí ele iria ganhando a velocidade e eu iria permanecendo aqui, apesar da subida, não tem problema nenhum. O que existe é controle da embreagem. Muito bem? Para vocês entenderem o tamanho da rampa, olha o tamanho dessa rampa. Dá mais de 1 metro de rampa. Aqui nós temos um desnível de 1 metro. E foi possível fazer uma saída usando somente a embreagem. Vocês viram o tamanho dessa rampa e ainda assim foi possível sair com o carro, ir para frente sem usar a aceleração. Eu aconselho que você use a aceleração para auxiliar na força do carro, no torque do carro, mas eu queria mostrar para vocês que é possível, se basta você ter o controle, entender o que está acontecendo e as coisas fazendo sentido para você, fica muito mais fácil e você dominar a saída ao invés da saída te dominar. A grande questão é ter o controle da embreagem bem estabelecido. Para finalizar, eu gostaria de fechar com a pergunta final. Maicon, por que o carro morre? E o carro morre por... Agora a gente tem mais bagagem, mais informação para conseguir responder essa pergunta. Por que o carro morre? O carro morre se você errar o ponto da embreagem, certo? Se você passar do ponto. O carro morre se você, de repente, numa situação muito exigente, não der a aceleração que ele precise. Caso você erre um pouquinho ali, se tiver aceleração, sem aceleração, aceleração faltando, isso vai auxiliar, facilitar com que ele morra. O carro morre também se você tiver um carro desregulado. Como assim, Maicon? Um carro desregulado? E a questão é a seguinte: quando você está soltando a embreagem,
Se você for uma pessoa bem detalhista, bem observadora, ao chegar no ponto da embreagem, você percebe que o barulho do motor ele diminui um pouquinho. A rotação do motor ele diminui, mas assim que diminui, ele já dá uma breve corrigida. Essa correção, ou seja, assim que ela cai e já volta, esse ato dela voltar, apesar dela voltar e o carro continuar tremendo, mas ela volta. Essa voltada é uma correção do módulo de injeção eletrônica do carro. Se o seu carro tiver injeção eletrônica, se ele foi feito de 2000 para cá, se eu não me engano, ou não, 90 para cá, os carros já são injeção eletrônica. Ele tem esse módulo que faz essa correção. Quando ele percebe que o motor está diminuindo o ritmo de trabalho, ele automaticamente aumenta a quantidade de combustível a ser injetado para fazer o motor ter mais força e manter ali aquele mesmo ritmo. É por isso que quando você dá partida no carro, mesmo se você não acelerar, ele continua ligado, porque tem ali um módulo sempre acelerando, não literalmente aqui no pedal, mas sempre injetando um pouquinho de combustível para manter o carro ali estável. Então, se você solta um pouquinho, ele identifica que o giro do motor diminuiu, imediatamente ele já vai injetar um pouquinho para corrigir, fazer o giro do motor subir de novo, e essa correção ela acontece em milésimos de segundo. Milésimos, é bem rápida. Quando um carro está desregulado, essa correção ela é bagunçada ou inexistente. Quando ela é bagunçada, só o fato de você ligar o carro, você já percebe que ele não fica estável, ele fica... Às vezes o carro morre sozinho. Quando isso acontece, que é no caso de um carro que está desregulado, você resolve isso de duas formas diferentes. A primeira, obviamente, mandando regular, e a segunda é com aceleração a mais do que o normal. Aceleração é nesses casos que aí sim a aceleração não pode faltar. Em carros desregulados, só o fato de você chegar às vezes no ponto da embreagem é o suficiente para o carro morrer. Se você tem um carro assim, e eu falo porque meu pai tinha, eu dirigi um carro assim do meu pai na época que eu nem tinha carro, era assim, se eu chegasse no ponto da embreagem sem estar acelerando, ele já morria. Mas isso não é a regra, isso é a exceção, não é todo mundo que é assim, não é todo carro que é desse jeito. De repente você fala, eu faço isso porque meu carro morre, mas será que morre mesmo? Ou será que é porque você está fazendo errado, estava passando ponto, enfim. Você tem que saber se o seu carro está regulado ou não. Como que você faz isso? Dá partida e ouve. Se ele fica estável, o carro está regulado. Agora, se ele não se estabiliza, ou de repente você tem que ficar ali acelerando para ele esquentar e depois ele estabilizar, aí tem um período de estabilização, tal. Aí são situações diferentes, mas nessas situações basicamente você se resolve não deixando de lado o acelerador assim que você soltar o pé do freio, tá? Para as pessoas que dirigem carro muito nos esquemas, que carro tem uns códigos, né? Carro velho geralmente é assim. Meu pai tem uma caminhonete lá que você tem um monte de código, você vai dirigir, você já pergunta qual que é a manha. Carro que é desse jeito, motoristas mais antigos, carro mais precisando de manutenção, vamos rasgar o português aqui. Eu já peguei carros assim e o remédio foi... Imagina uma situação, você está numa subida, eu estava numa subida, eu precisava fazer com que o carro saísse indo para frente, sem voltar para trás, sem morrer e acelerando, mas se eu soltasse o freio para acelerar, o carro voltava para trás. Se eu chegasse no ponto sem acelerar, o carro morria. O que eu tinha que fazer? A experiência, a prática, o entendimento da situação ali me fez tomar a seguinte resolução do problema. Com o pé direito freando, torto nos pedais, com a beirada do pé acelerando, então o pé direito freava e acelerava ao mesmo tempo. Aí eu dava o ponto da embreagem e soltava o freio. É a técnica que a gente usa para carro muito velho, que se você chegar no ponto da embreagem, no ponto fraco, sem acelerar, ele já morre. Aí você tem que saber trabalhar
aceleração a todo momento. Quando você está com um carro desse, numa reta, por exemplo, beleza, você solta o freio, o carro não vai para trás. Aí dá tempo de você chegar no ponto, acelerar, então ele já começa indo para frente. Se você está numa subidinha bem de leve, é onde a gente vê muitas pessoas deixando o carro voltar um pouquinho para trás para depois ir para frente. A maioria faz isso porque não sabe fazer o certo, mas algumas pessoas fazem isso porque precisam e não querem ter que usar os 3 pedais ao mesmo tempo. Mas quando você está numa situação que é subida, um carro velho, que se você chegar no ponto da embreagem ele vai morrer se você não estiver acelerando, e se você tirar o pé do freio ele vai voltar para trás, então você precisa frear, você precisa acelerar e você precisa chegar no ponto da embreagem nas 3 coisas ao mesmo tempo. O que você faz? Pé esquerdo, ponto da embreagem, o pé direito no freio, entorta e acelera. Então o pé direito aciona os 2 pedais. A hora que você acelerar, você já está no ponto da embreagem. Você chega no ponto da embreagem aqui, né? Porque se já tivesse, ele já tinha morrido. Então, primeiro você freia e acelera, acelerou, dá o ponto, deu o ponto, solta o freio. Eu estou falando isso para que, caso você se enquadre nessa situação de um carro que precisa desse tipo de acionamento, você saiba lidar quando você estiver numa ladeira, tá? Mas isso não é a regra, isso é a exceção, isso é a minoria das pessoas que tem um carro assim, mas essas pessoas existem, esses carros também existem, e não é impossível. Michael, o que você está falando aí não dá certo. Eu sei, não dá certo se em situações específicas, com carros específicos, mas eu já estou falando para você como que faz dar certo também nesses casos. Muito bem. Se esse conteúdo entregou valor para você, se você aprendeu alguma coisa nesse vídeo que é fantástico, que eu faço na intenção de realmente ajudar você a conquistar sua independência, se esse vídeo foi importante, foi relevante, curte, compartilha, deixa o seu comentário, que isso me cativa a continuar fazendo conteúdo, mostra para mim que está fazendo sentido, faz sentido eu continuar produzindo esses conteúdos assertivos, de valor, para transformar a vida das pessoas que hoje se veem refém do volante, mas que amanhã vão estar livres, independentes, e eu quero, através desses conteúdos, de alguma forma ou de outra, conseguir participar desse processo evolutivo de cada um de vocês que chegou aqui até o final, nesse momento do vídeo, e está aqui, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!